Olá, tudo bem? Eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto que está repercutindo muito na mídia, que é o Lula, ele é inocente? O Lula foi absolvido? O Lula é culpado? E aí? Como profissional do direito, vim aqui tirar essa dúvida de vocês. Mas primeiro eu quero deixar bem claro que aqui não existe uma opinião política, não estou defendendo nenhum candidato, não estou levantando nenhuma bandeira. Inclusive ainda estou estudando os candidatos e ainda não sei em quem eu vou votar. Vamos começar falando pelo que o Lula foi acusado. Bom, o nosso ex-presidente, hoje candidato do PT, ele foi acusado pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção. O que aconteceu? Ficou preso 19 meses entre o ano de 2018 e 2019. Em 7 de abril de 2018, o juiz Sérgio Moro expediu um mandato de prisão referente ao caso do triplex no Guarujá. A sentença do magistrado havia sido confirmada e a sua pena havia sido aumentada pelo TRF. Então, Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de reclusão pelo crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em abril de 2019, o STF reduziu a pena dele para 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. Na ocasião, o Judiciário aceitou a acusação do Ministério Público de que o Lula havia recebido o apartamento como pagamento de propina pela empreiteira OAS, que hoje essa empreiteira alterou o nome dela para Meta, tentando aí apagar o histórico da Lava Jato. Embora o imóvel nunca tenha sido formalmente do Lula, o Ministério Público diz que, na época, quando o caso repercutiu, foi cancelado a transação e por isso não se concretizou a transação do imóvel para o nome do Lula. A prisão do ex-presidente naquela época foi possível porque o STF entendia que o réu poderia começar a cumprir a pena dele a partir da confirmação da sua condenação na primeira instância. Enquanto estava preso, o ex-presidente ainda foi condenado pelo segundo crime, que era o do caso do sítio em Atibaia, onde ele teria recebido como propina do ex-presidente da empreiteira OAS e da Odebrecht. Por esse crime, ele ficou condenado então a 12 anos e 1 mês pelo crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O imóvel ele pertencia formalmente ao Fernando, porém o Ministério Público alegou que o Lula ele era o verdadeiro dono do local e que ele era o único possuidor daquele imóvel. Além do Lula, outras 10 pessoas também foram condenadas por esse mesmo crime, incluindo o ex-presidente da OAS e o da Odebrecht. O Lula ele sempre negou esses crimes, porém esses ex-presidentes eles atuaram em conjunto na Lava Jato, confessando todos esses crimes. No total, o ex-presidente ficou 580 dias preso na sede da Polícia Federal de Curitiba. Mas e aí, por que o Lula foi solto? O Lula ele foi solto em dia 8 de novembro de 2019. Ele foi solto pelo juiz Danilo Pereira. E por que ele foi solto? A soltura dele veio em consequência a uma alteração do entendimento do STF, que alterou uma súmula de 2016. Essa súmula de 2016 dizia que os réus que haviam sido condenados em primeira instância poderiam começar a cumprir a sua pena. Porém, eles tiveram outro entendimento e alteraram essa súmula, passando para que os réus só pudessem começar a cumprir a pena a partir da sentença transitada em julgado da segunda instância, quando não houvesse mais recursos cabíveis naquele processo, que não era o caso do Lula, porque o Lula ainda estava em sede de recurso da segunda instância, ainda estavam se discutindo aí a prisão dele. Então, devido a isso, ele já foi solto. Vamos dizer aqui também que essa decisão ele não beneficiou somente o ex-presidente, ela beneficiou todos os réus que estavam presos devido a condenações da primeira instância. Mas e aí? O Lula ele foi inocentado? O Lula vem dizendo que ele foi absolvido em todos os processos da Lava Jato, e isso não é verdade, e eu vou te explicar por quê. A legislação brasileira, ela estabelece regras. Você precisa seguir essas regras, senão esse julgamento ele é anulado. E no caso do Lula, o STF entendeu que não foi seguida alguma dessas regras. No caso do triplex, a corte considerou que o juiz Sérgio Moro foi parcial na sua decisão,
realizando então assim a suspeição desse juiz no caso. E a identificação desse vício no processo fez com que ele se tornasse completamente anulado, ou seja, é como se esse processo nunca tivesse existido. E ainda mais, o STF ele decidiu que o caso tanto desse triplex quanto o caso de Atibaia, como ainda mais 2 processos que estavam rolando do Instituto Lula, eles deviam seguir a Justiça Federal de Brasília e não a de Curitiba, como estava sendo o processo. E uma vez a Justiça Federal de Brasília, ela reconheceu que o processo ele já estava prescrito. Ou seja, que o prazo que o Estado tinha para buscar a acusação do ex-presidente havia se acabado. Tecnicamente, o nosso ex-presidente não foi absolvido, porque para isso ele deveria estar enquadrado em um dos casos do artigo 386 do Código de Processo Penal. E como ele não estava enquadrado em nenhum desses casos, ele não foi absolvido. Por quê? Porque não houve, então, uma condenação final. E por que não houve aí uma condenação penal? Porque foi verificado que houve alguns vícios nos processos em andamento e eles foram anulados. Quando um processo ele é anulado, é como se ele nunca tivesse existido, ele é apagado. Todo o histórico, ele deixou de existir e aí o Lula, então, foi tido como inocente perante a nossa Constituição Federal. É como se ele nunca tivesse cometido esses crimes, como se sequer o Estado tivesse feito as acusações contra ele. Ou seja, o Lula teve uma sentença condenatória e não uma sentença absolutória. E essa sentença condenatória ela não transitou em julgado, porque ela ainda estava em sede de recurso. Devido às nulidades, aos vícios que foram encontrados no decorrer desse processo, os processos foram anulados e eles deveriam iniciar novamente do zero. Só que já estavam prescritos os prazos. E acontece que, com a prescrição, não dá mais para acusar ninguém. Então, o Lula é como se ele nunca fosse acusado por esses crimes, como se esses crimes nunca tivessem existido e agora não tem o que ser feito, não tem mais como investigar, não tem mais o que fazer. Por isso, o Lula nem sequer foi acusado, nem sequer foi absolvido, nem sequer é inocente e nem sequer é culpado. Espero ter esclarecido esse caso para vocês.